Olá, muito bom dia. Novamente estamos aqui para iniciar o Café Teológico desta manhã de sábado. Graça e paz a você que já está na escuta de nossa Rádio Pense Nisso. E você que está aqui novamente comigo, muito obrigado por sua audiência também aqui na nossa live. Todos os sábados às 9 horas da manhã, fazemos aqui a transmissão ao vivo, acompanhado de um bom café. O meu já está aqui preparado, prepare o seu café, que o Café Teológico está apenas começando. Você que me ouve também através da web Rádio Pense Nisso, você pode também acompanhar, seja com o café ou com o seu chimarrão. Então, você é o meu convidado nesta manhã, mais uma vez, juntos estudar a Palavra de Deus, dando sequência em nossos estudos na primeira carta do apóstolo João. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 3. Então, você prepare seu café, sente aí este momento para você ficar comigo e juntos assim crescemos no conhecimento da palavra do Senhor. E ainda mais, eu quero, assim, esperando também as pessoas a chegarem aqui comigo, eu quero fazer uma breve propaganda, como assim sempre fazemos, e eu sempre digo: coisa boa a gente precisa anunciar, coisa boa a gente precisa dizer, não podemos ficar só para nós. Então, mais uma vez, está aqui em minhas mãos a revista teológica Pense Nisso. Se você ainda não adquiriu, convido você a adquirir, seja um exemplar avulso, seja até mesmo assinando. Quando você assina, você também está colaborando com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul. E é um grande trabalho que a gente faz de missão também. Uma vez que você adquire a revista, vai receber a versão impressa pelo correio. A gente vai te enviar trimestralmente. E também, se você assina a versão digital, você recebe pelo e-mail. Essa vai mais rápido porque a internet nos dá essa possibilidade. Assim que ela estiver pronta, ela estiver diagramada, a gente já te envia. Então, você é convidado a colaborar conosco e juntos fazermos missão. Você recebe a revista e ainda está colaborando com a missão de Deus em Encruzilhada do Sul, além dos trabalhos que a Pense Nisso também faz aqui na rádio, pelas redes sociais, no próprio site, que é o pensenissoteologica.com, onde nós disponibilizamos diariamente mensagens, conteúdos para o seu estudo e crescimento espiritual. E também nós estamos sempre nas redes sociais compartilhando aquilo que lá é postado no site. A revista está aqui para você colaborar. O tema de capa, como você pode ver, é um tema extremamente instigante para todos nós, para que estudemos quando a igreja nega Jesus. Você que me assiste, a igreja do Senhor, que crê no Senhor Jesus, será que a gente já não cometeu esse equívoco de negar Jesus por alguma outra forma? E o que a revista aborda, o seu tema de capa, é que muitas vezes o apego à lei, nós desmerecemos a obra de Cristo. Então, é um cuidado que cada cristão precisa ter. Quer conhecer um pouco mais do assunto, quer se aprofundar no estudo, adquire então a revista pelo site pensenissoteologica.com. Se você não sabe, não consegue também acessar o site, fazer a compra lá no site, eu deixo aqui e você anota o WhatsApp, é o 53999-014822. Eu repito para você, é o 53999-014822. Então, você é um convidado a adquirir a revista e colaborar com a missão de Deus. Eu quero assim cumprimentar aqueles que estão chegando, já deixando o seu comentário também. Irene Prestes, da Congregação da Redenção de Pelotas, já está assistindo, muito bem-vinda, obrigado por estar conosco. A Nara Beatriz também diz bom dia a todos, que Deus nos abençoe sempre, amém. Muito bom também tê-la conosco nesta manhã. Hoje, então, como eu disse, nós vamos apreciando um bom café e estudando a Palavra de Deus. Você já preparou o seu café? O meu já está aqui para juntos estudarmos a Palavra do nosso Deus. Aqueles que estão ouvindo também através da web Rádio Pense Nisso, você também é muito bem-vindo nesta manhã. E como eu sempre digo, se você não assistiu, perdeu algum outro estudo, porque o Café Teológico, a ideia dele é de que a gente estude o livro, e hoje nós vamos dar sequência. Estamos estudando atualmente o livro da primeira carta de João, vamos entrar na segunda, na terceira. Se você perdeu, para não perder a lógica do sentido, porque cada livro
intuito de ser escrito, ele foi escrito também com uma finalidade, tem um contexto, tem um começo, meio e fim, enfim. Então, você pode assistir lá no YouTube, entre no YouTube, procure lá Pense Nisso Teológica, aproveite para se inscrever no canal e assim também você pode assistir aqueles que já foram transmitidos ao vivo, está tudo salvo lá no YouTube também. A gente sabe, se você descer aqui no Facebook também vai estar lá embaixo, mas vai te dar um pouco de trabalho para você procurar, que é mais fácil também lá no YouTube. Então vamos lá, já temos aí 7 pessoas já nos acompanhando, ficamos felizes com vocês que estão aqui nesta manhã. A Maria Andréia Soares também acabou de chegar dizendo bom dia, muito bom dia também, bom tê-la conosco nesta manhã. Então vamos lá, novamente sempre digo, você pega a sua Bíblia, eu já tenho aqui a minha em mãos. E vamos hoje iniciar então o capítulo 3, vamos até o versículo 10. São 10 versículos, no entanto, com conteúdo incrível. E a gente sempre vai lembrar, o apóstolo João é o mesmo que escreveu o Evangelho de João, também conhecido como o discípulo do amor, ele também é chamado o discípulo amado pelo próprio Jesus. E ele vai falar nas suas cartas também nesse foco, o amor de Deus por nós. O amor que Deus teve por toda a humanidade, isso se revelou em Jesus. E nós podemos assim dizer, como ele nos dá a ideia de que Jesus é a personificação do amor. É muito bonito quando a gente, até mesmo existe posts e ditos populares que dizem assim, que eu imaginava que o amor tinha um formato de coração, mas na verdade o amor tem um formato de uma cruz. E João, ele enfatiza isso, ele enfatiza que de fato o amor se revelou em Jesus. Nós temos a personificação do amor em Jesus. Muito bem-vinda também a Denise Agner, esposa do pastor Haroldo. Bom dia, pastor, assistindo de Arroio do Padre, Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, que bom tê-los conosco também. Vamos então iniciar o capítulo 3 da primeira carta de João. Você pega a sua Bíblia e vem comigo também estudar a palavra do Senhor. Capítulo 3 inicia dizendo assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Convite que ele faz, vejam. E aí ele nos chama o quê? A ver com os olhos da fé. Sim, com os olhos da fé, no entanto, ver para crer. Aí a gente lembra de Tomé, né? Que Tomé fez o quê? Ele só acreditou em Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, quando ele pôde ver com os próprios olhos. Nós cristãos do século XXI, nós vemos com os olhos da fé. Ele diz, vejam o grande amor do Pai por nós. E aí ele diz, é uma afirmação, o seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. Veja que coisa maravilhosa que ele está dizendo aqui, a realidade cristã. Uma vez que nós estamos em Cristo, crendo nele como nosso Senhor e Salvador, nós somos chamados de filhos de Deus. Passamos de inimigos para filhos. E eu sempre gosto de lembrar, isso é muito importante que a gente sempre lembre, que se nós éramos inimigos, estávamos longe de Deus, estávamos contra a vontade de Deus e contrário também à intenção de Deus para conosco, assim como Ele nos criou. Acontece então que nós fomos feitos filhos de Deus, ou seja, a ação veio de fora, Deus veio até nós em Cristo Jesus. Somos chamados filhos de Deus. Por que filhos? E quando a gente fala de filhos, nós vamos lembrar mais uma vez que um filho, ele herda aquilo que o pai tem. E se Deus é o nosso pai, e por isso que Jesus nos ensina até mesmo na oração do Pai Nosso, ele diz assim, Pai Nosso, podemos assim chamar Deus de Pai. Por quê? Porque Ele agora é legitimamente nosso Pai, Ele nos adotou como seus filhos. E vamos herdar aquilo que Deus tem. O que Deus tem? Vida eterna. Deus quer que cada um de nós, seus filhos, estejamos com Ele na eternidade. Isso é muito bom saber. Saber que nós temos o privilégio de poder
se cremos no seu Filho Jesus, nós também herdaremos aquilo que Jesus prometeu nos dar. Por isso, somos de fato seus filhos. Ele segue no versículo 1. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Por que o apóstolo João, ele diz assim, por isso o mundo não nos conhece? E a gente lembra assim que o cristão, ele também é chamado de que muitas vezes ele anda na contramão do mundo. O mundo vai para um lado, o cristão vem do outro. Quando a gente fala desse amor de Deus para conosco, nós herdamos tudo gratuitamente, o mundo. Quando ele se refere ao mundo, a gente logo tira como interpretação que o mundo é tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus, que muitas vezes quer compreender pela lógica, pela razão. E aí eu lembro lá do apóstolo Paulo que diz que a mensagem de Cristo na cruz é loucura para aqueles que estão se perdendo. E poderíamos dizer, para o mundo, é loucura. Quando você começa a entender isso, é loucura. Por isso que ele também diz assim, o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, quando deixamos o Espírito Santo agir em nós, nos fazer conhecer o próprio Deus, acontece que o Espírito Santo faz-nos crer naquele que foi revelado a nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos no versículo 2. Meus amigos, diz o apóstolo João, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Parece assim quando o apóstolo João escreve que ele está meio confuso, assim, né? Somos filhos, mas não sabemos o que vamos ser. E aí nós temos uma explicação aqui na minha Bíblia que diz assim, por causa da ação de Deus e não por causa daquilo que nós mesmos fazemos. Veja que interessante. E ele repete lá no versículo 2, dizendo, meus amigos, agora somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Esta é a grande promessa que nos é dada, por mais que muitas vezes ainda nós somos corrompidos pelo pecado, que em nosso DNA corre pecado, podemos assim dizer, porque nós ainda continuaremos a luta contra o velho homem até o final da nossa existência nesse mundo. Essa é a dúvida que São João ele nos faz entender. Nós não sabemos de fato o que vamos ser. No entanto, o que ele enfatiza aqui é que nós seremos e ficaremos parecidos com Ele. O que acontecerá quando todos aqueles que estiverem com Deus, ou quando Jesus vier nos buscar, nós ficaremos parecidos com Ele. A promessa que Jesus dá, que todos nós teremos um corpo glorioso quando também partirmos desta vida, ou quando o próprio Jesus vier pela segunda vez nos buscar. Então, seremos parecidos com Ele e o veremos face a face. Nós poderemos ver assim como Ele é, como Jesus realmente é. Não simplesmente o veremos, como ele diz aqui, vejam. O versículo 1 ele iniciou falando vejam, mas nós o veremos como Ele é. E aí veremos Ele fisicamente. Hoje nós vemos com os olhos da fé, direcionados pelo Espírito Santo. Muito bem-vindo a você que está também chegando. Nós estamos estudando João, capítulos 3. Agora nós estamos no versículo 2 ainda. Vamos hoje até o versículo 10. A Larissa Rafael Volter também está assistindo, muito bem-vinda. A Edna Miller, estamos assistindo. Bom dia, pastor Gabriel. Bom dia, meus amados irmãos em Cristo, meus congregados. É bom também tê-los conosco nesta manhã, assistindo aqui o Café Teológico. Prepare o teu café, o teu chimarrão. Muitas pessoas me dizem, nós estamos mesmo tomando um chimarrão essa hora a assistir o Café Teológico.
Sempre é bom aquilo que a gente puder também apreciar e acompanhar o estudo, é muito bom para que também possamos nos concentrar, obviamente, na palavra de Deus. Por isso que é bom parar. E o título dado a esse estudo é Café Teológico, porque a gente para estudar a palavra e, consequentemente, tomar um cafezinho ou você um chimarrão. Vamos lá, então. Nós, seguindo no versículo 3 do capítulo 3 de 1 João. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Essa esperança, o texto bíblico, ele é muito rico quando ele diz e fala da esperança cristã. Obviamente que a esperança está relacionada com a fé. A fé é o que? Segundo Hebreus, lá a fé é a certeza daquilo que vamos ter, que nós cremos naquilo que muitas vezes não vemos. Isso também é esperança. A fé está muito relacionada à esperança. Por isso que ele diz assim, a todo aquele que tem essa esperança em Cristo, ou seja, aquele que crê em Cristo, que irá reencontrar com Jesus, irá ver também Jesus, assim como ele é, purifica-se a si mesmo. Ou seja, parece que é nós que fazemos, mas é Cristo que faz. Ele purifica a si mesmo quando nós fixamos os olhos em Jesus. Purifica-se a si mesmo e assim como Cristo é puro. E a pureza de Cristo passa a nós. E aquilo que falei no início, que nós somos feitos, e fomos feitos, na verdade, filhos de Deus, porque Deus pisou na terra. Deus pisa na terra em Jesus e faz com que a obra da reconciliação ela esteja pronta para cada um de nós que simplesmente crê em Jesus, que tem essa esperança de que Jesus é o nosso Salvador. Então, você também que nos assiste, você que está aí acompanhando o Café Teológico, bom saber que se você tem essa esperança de se reencontrar com Cristo, se crê em Cristo como o seu Senhor e Salvador, você também se tornará puro e já é puro aos olhos de Deus porque Cristo está em ti. Ao mesmo tempo, Cristo nos reveste com as suas vestes. Aí eu lembro lá o texto de Gálatas 5:27, que diz, eu já lembrei isso no último Café Teológico da semana passada, e quero lembrar novamente quando diz assim que quando nós somos batizados, nós nos revestimos de Cristo. Por quê? A vestes de Cristo passa a ser nossa. Ela passa a ser nossa porque Jesus, ele nos purifica, ele nos lava com o sangue dele. Isso nós recebemos na água do batismo. Versículo 4. Aí ele começa a mudar agora o foco, dizendo assim, e agora a vida cristã começa. Quando nós temos Cristo, somos puros, santos e há uma relação de amor e amizade entre a criatura e o Criador, e isso foi conquistado por Cristo Jesus. Versículo 4, parece que muda um pouco o assunto, ele diz assim, quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Olha o que está por trás aí. O pecado é a quebra da lei, a consequência. Nós só sabemos o que é pecado, já lembrando o apóstolo Paulo, que diz, porque tem uma lei que diz, não faça isso. Não faça aquilo. O apóstolo Paulo diz, eu só sabia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçará. Se não tivesse lei, eu não saberia o que era a cobiça. Tem uma lei. Então, o pecado é a quebra da lei. Quem peca é culpado de quebrar a lei, obviamente. Versículo 5. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. A obra de Cristo em favor daqueles que quebram a lei. Cristo veio para tirar os pecados, limpar a nossa estrutura, limpar o nosso ser. Isso Cristo veio fazer. Então aí nós temos novamente a obra de Cristo sendo dita nesses 2 versículos aí. Tem pessoas culpadas porque quebraram a lei.
Logo, Cristo precisou vir fazer o quê? Tirar os pecados de todos aqueles que creem nele. Então, não tem pecado aqueles que estão em Cristo. Logo, versículo 6 diz assim: assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Quem está em Cristo não continua pecando. A consequência de uma vida salva. Aqui a gente sempre tem que tomar cuidado, porque o apóstolo João ele está falando a uma igreja, né, e é uma carta universal. A gente chama as cartas de João, Pedro, que não tem um destinatário específico, mas faz o quê? Faz o seguinte: ele está dizendo isso para aqueles que já são crentes em Cristo Jesus. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus, eles agora já são salvos, já foram lavados e purificados. E acontece então que diz assim: quem vive unido com Cristo não continua pecando. Por quê? Ele diz lá assim: quem vive unido com Cristo não continua pecando, porém, quem continua pecando nunca o viu e o conheceu. Porque se uma pessoa é escrava do pecado, ela não conheceu a Cristo. O apóstolo Paulo também faz ele usa essas palavras dizendo assim, que se uma pessoa que ela está em Cristo e ela ainda continua escrava do pecado, então nós temos um problema. Ela está servindo a outro Senhor e não a Cristo. Quando nós estamos em Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. O apóstolo Paulo diz que nós somos escravos de Cristo, então nós vivemos debaixo da graça de Deus e o pecado não nos domina mais. É isso também que o apóstolo João aqui quer nos dizer. Quem está em Cristo, ele, mesmo que continue pecando, a vida cristã é um constante lutar contra o pecado. Esse lutar contra o pecado é um cair e levantar diariamente. Também, de novo, lembra o apóstolo Paulo que diz: é um afogar o velho homem diário. É sempre chegar até Deus: Senhor, dizer: eu pequei contra ti, eu preciso do teu perdão e me perdoa. E isso a gente faz nas nossas orações particulares, no culto. É tão importante lembrar, e por isso que a gente precisa ir no culto, onde a gente recebe o perdão dos pecados, porque nós já não somos mais dominados pelo pecado. Nós somos dominados por Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, nós não vamos continuar numa vida em pecado desenfreado. Mas quando pecar, vamos correr de volta para Cristo e pedir que Ele lave as nossas vestes em seu sangue de amor e de perdão. Seguinte, ele vai continuar dizendo isso, né, no versículo 7, e vai até o final, na verdade, do versículo 10. Vocês também que chegaram agora, muito bem-vindo. Eu vejo aqui que está comigo Leandro Volter, também bem-vindo nesta manhã. A Ivani Quant Burvarts, também bem-vinda, está assistindo aí conosco também. Eu sempre quero lembrar a você, não esqueça de compartilhar esta live, que uma vez que você assistiu, a graça de Deus, ela não só precisa ficar a nós. Nós somos portadores dessa boa nova e precisamos compartilhar. E a rede social, ela nos abençoa nisso. Quando a gente só não clica, a gente faz missão. Compartilhe em sua rede social também esta live e você se alcança mais pessoas para a honra e glória do Senhor. Seguindo então, nós estamos em João capítulo 3, você que ainda não se achou aí, pega a sua Bíblia, confira lá aquilo que está escrito, se assim estamos juntos meditando de fato na palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 7 diz assim: meus filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Olha que a forma carinhosa desse pastor João, ele nos chama meus filhinhos, né? É o pai espiritual que ele usa essa palavra, essas duas palavras, meus filhinhos, várias vezes na carta, dizendo para uma igreja que já está em Cristo. Se ele é um pai espiritual, ele sempre tem a preocupação de que estes continuem o ouvindo, continuem também deixando que o Espírito Santo os guie a sempre confessar Jesus como Senhor e Salvador.
Não deixe que ninguém os engane, ele diz assim. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Veja que casamento acontece aqui. Quando nós estamos em Cristo, nós vivemos assim como Cristo viveu. Não que Cristo é simplesmente um exemplo, é muito mais que isso. Mas Cristo está em nós. E no mínimo, em nossas ações, atitudes, em nossa fala, também Cristo precisa ser reconhecido. E aí eu sempre me faço lembrar de uma frase popularmente conhecida que diz assim, o cristão é a Bíblia que o mundo vai ler. Porque as pessoas muito difíceis estão lendo a Bíblia, e isso está cada vez mais. A gente que trabalha no setor editorial, a gente percebe isso muito, como que as pessoas estão deixando de ler, infelizmente. E aí eu lembro de novo, se você deixa de ler, você é obrigado a acreditar em tudo que os outros falam, porque você não tem base para ter o próprio conhecimento. E aí eu volto para o contexto bíblico, diz que muitas pessoas não leem a Bíblia, e como é que os outros vão conhecer Jesus? Através da vida cristã. E aí o texto nos ajuda aqui dizendo, aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto, a vida cristã. Sempre faço me lembrar do seguinte, isso aqui não é para salvação, viu? Isso não é para, eu preciso ser assim para ter a salvação. Se eu assim não fizer, não irei ao céu. Cuidado! Tem muita gente ainda achando que a salvação é por obras. Não é, nunca foi. É pela graça de Deus revelada em Cristo. Uma vez que nós nos agarramos ao Senhor Jesus, o que temos? Salvação. Está ali, o ingresso está pago ao céu. Agora, muda essa questão, é graça sobre graça. Como é que é a vida agora? A vida agora é um reflexo do amor de Deus. Vivemos sob a graça de Deus e assim vamos refletir Cristo às outras pessoas. E aí isso precisa mudar em nossa vida. Eu sempre lembro a vocês que muitas vezes é só uma analogia bem chula que eu vou usar aqui para que você entenda o seguinte. É a mesma coisa assim, chega uma pessoa na sua casa e te dá um presente assim, extremamente bom. Tipo assim, te dei um cheque com milhões na sua conta, toma. E aí você fica tão feliz, não sabe o que fazer. O seu muito obrigado não vai ser suficiente. E aí você olha para si mesmo e pensa assim, eu vou servir essa pessoa. Vou trabalhar de graça para ele, já me deu tudo. Isso é a vida cristã. Jesus vem até nós, dá tudo que ele tinha, dá o céu, dá perdão e dá tudo. E a vida cristã agora ela tem que ter esse o que eu vou fazer agora? Agora é simplesmente uma vida dedicada ao Senhor. E aí sim a gente vive conforme Jesus viveu, amando. Amor a Deus e amor ao próximo é o reflexo de uma vida salva. E aí a gente volta que Jesus resumiu a sua lei em amor a Deus e amor ao próximo. Versículo 8. Até mesmo eu quero dar uma paradinha aqui, não somente para tomar um café, mas o seguinte, se você ficou com dúvida, se você até mesmo tem a sua observação a fazer, por que não deixar aí nos comentários também? É importante que você também sempre interaja conosco, para que também a gente possa, na medida do possível, responder. Se não responder hoje, responderei também na próxima semana a você. E assim vamos cada vez mais crescendo juntos no conhecimento da Palavra de Deus. Nós estamos no versículo 8. Ali diz assim, quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para destruir o que o diabo tem feito. Aquilo que a gente antes falou, né? A pessoa que vive no pecado, seja ele manifesto ou não, ela pertence ao diabo, que não dá para servir a dois senhores. Você está em Cristo, e de novo eu digo a você, mesmo que você está em Cristo, às vezes você cai, você é tentado, nós somos tentados, caímos constantemente,
Mas isso não significa que a gente vai permanecer lá. O fato de cair não significa que a gente precisa permanecer caído. O permanecer caído, é isso que ele está dizendo aqui, você simplesmente continua então servindo ao diabo, que peca desde a criação do mundo, diz aqui o apóstolo João. E aí ele lembra de novo que Jesus, o Filho de Deus, veio para destruir o que o diabo tem feito. O que o diabo tem feito? Ele tem feito com que os filhos de Deus também caiam. Uma vez que nós temos Jesus, vale sempre lembrar, ter Jesus é também ter a força que Deus dá a nós a também resistir às tentações. Vamos adiante no versículo 9. O versículo 9 diz assim: quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Quando eu comecei a estudar a fundo, me preparando para esse café teológico desta manhã, nós voltamos a algumas outras traduções e até mesmo a partir do original, quando o João está dizendo assim: porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. Que vida é essa? E a interpretação que temos é a seguinte: essa vida é o Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado vivificador. Então, quem é filho de Deus não continua pecando, porque o Espírito Santo permanece nessa pessoa. É isso que ele está dizendo aqui. Olha que importante, o Espírito Santo permanece nessa pessoa. E a gente sabe que quando nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele habitando em nós, ele também nos capacita a sempre olhar para Jesus. Eu sempre digo assim, o Espírito Santo é o Deus que muitas vezes pouco se fala, no entanto, é a terceira pessoa da Trindade que sempre está nos bastidores. E nem por isso ele é inferior. Ele é Deus que está nos bastidores, impulsionando a criatura a crer em Jesus. Ele está sempre trabalhando. Uma vez que a palavra é anunciada, seja aqui nesta live, seja também em algum outro momento, num culto, num programa de rádio, na TV, enfim, o Espírito Santo está trabalhando. E já observaram como é que ele tem trabalhado, e acredito que incansavelmente, com tantas pregações que estamos vendo e tendo aí nos meios sociais. O Espírito Santo está trabalhando, ele está trabalhando no teu coração neste exato momento. Porque ele é o vivificador, fazendo o quê? Fazendo com que sempre em nós possamos estar firme em Jesus. Então, por isso, que o Espírito Santo também nos ajuda a fazer o quê? Ele nos ajuda a ficar firme em Jesus, crendo nele e buscando força para não pecar. Porque quem é filho de Deus, como ele diz aqui, não continua pecando. Ele evita o pecado, ele luta contra, ele busca força em Jesus para lutar contra o pecado também. Porque o pecado ofende a Deus. E seguindo agora o versículo 9 ainda, ele tem a segunda parte, a parte B do versículo, que diz assim: e ela, a pessoa, não pode continuar pecando porque Deus é o seu Pai. Nós servimos esse Pai de amor porque Ele é o nosso Pai. Não simplesmente por ser Pai, mas porque Ele fez tudo por nós. Por isso que nós servimos Ele em amor. Vejam que o tema amor, ele perpassa em todos os versículos. O apóstolo João está dizendo isso. O que motiva a vida cristã é o amor de Deus para conosco. Esse amor de Deus é tanto. E aí eu me lembro lá de João 3,16, que também é o mesmo autor que escreve, que dizem: porque Deus amou o mundo tanto, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa incrível. Você, querido internauta, você que me assiste, observe. O texto aqui que nós estamos estudando, em 1 João capítulo 3, diz assim: vejam que grande amor é esse. Que grande amor é tanto. O Filho de Deus morreu na cruz por nós. E quando nós sabemos disso,
nós precisamos lembrar, nós vamos servir a Deus porque Ele já nos amou. Nós já ganhamos tudo, não precisa fazer mais nada. Nem o teu serviço que você dedica a Deus é para conseguir o céu, não. É simplesmente a gente faz porque tudo já ganhamos. É uma consequência de uma vida salva. Versículo 10. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta. Ele faz uma separação, filhos de Deus e filhos do diabo. Qual que é a diferença? Ele diz aqui: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Porque o filho, ele sempre faz aquilo que o pai pediu para fazer. E aí eu lembro de novo uma frase popularmente conhecida que diz assim que o filho, ele não cai longe da árvore. O fruto, na verdade, né? O fruto, é assim que é o ditado, o fruto não cai longe da árvore, porque ele sempre está próximo. Ele reflete aquilo que é a própria árvore. Aqui está dizendo, em outras palavras, dizendo assim, quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão não é filho de Deus. Percebam que amor e vida santificada têm uma relação aqui. Porque, novamente, isso nós vamos seguir falando na próxima live que teremos no próximo sábado, que ele vai dizer, e na verdade o apóstolo João ele continua dizendo sobre o amor que temos de Deus para conosco, e assim somos motivados a amar. A relação que temos aqui de amor e vida santificada é a seguinte: Jesus ele já pegou os 10 mandamentos e resumiu em 2: amor a Deus, primeira tábua, e amor ao próximo, né? A segunda tábua dos deveres, ou seja, os 7 outros mandamentos. E se a gente pegar e resumir mais um pouco, os mandamentos de Deus se resumem em uma palavra: amor. Se você ama a Deus, você tem a Ele como único Deus. Se você ama a Deus, você não usa o nome dele em vão. Se você ama a Deus, você também tem um dia de descanso e santifica esse dia ouvindo a palavra. Se você ama o seu próximo, você honra pai e mãe. Se você ama você e ao próximo, você não mata. Se você ama mesmo, você não adultera. Se você ama o seu próximo, você não rouba. Se você ama mesmo o seu próximo, você não faz fofocas, não calunia, 8º mandamento. Se você ama também, você não cobiça nem a mulher ou nada aquilo que pertence ao teu próximo. Ou seja, veja que os 10 mandamentos aqui foram citados, tudo em torno do amor, e a gente percebe quanto que nós deixamos de amar. Nós deixamos de amar quando nós pecamos. Mas nem por isso nós deixamos de ser cristão, porque o cristão ele não é mais dominado pelo pecado, mesmo que ele caia. Ele vai pecar constantemente, seja na fofoca, seja no roubo, que às vezes começa com sonegação de impostos, enfim. Matar, 5º mandamento, matar, a gente se mata quando a gente não cuida do corpo, quando a gente não se alimenta direito, quando não dorme, enfim. Mas por isso, de novo, a gente sempre volta, o que também o apóstolo João aqui disse lá no capítulo 1. Ele diz assim: mesmo que a gente peque, corra de volta a Jesus, porque temos um advogado junto a Deus. E esse é o próprio Jesus. O próprio Jesus, ele nos defende diante de Deus quando a gente cai, porque nós somos dominados pelo Espírito Santo. E ele que sempre estando em nós, vê quando a criatura cai, faz o que? Ele motiva a criatura a levantar, correr para os braços de Jesus e dizer: meu Senhor, eu pequei. Isso é o Espírito Santo. Agora, continuar o não querer saber de Deus, da ação do Espírito Santo, aqui está bem claro no versículo 10, diz assim, então, que ele é filho do diabo.
questão não é não pecar, a questão é continuar pecando e não querer saber da ação de Deus ou negar mesmo a ação do Espírito Santo. Então é isso que nós temos aqui no capítulo 3, versículos 1 a 10. Eu espero que tenha sido claro diante dessa meditação nesses 10 versículos. Novamente digo a você, se você não entendeu, se você chegou ao final, só volta, terminar essa live, você pode voltar e assistir do início ao fim. Você vai ter uma compreensão maior. Se você não entendeu alguma coisa, até diga aqui nos comentários. Você que está me ouvindo na rádio, você manda um WhatsApp no 53999-014822. Estou à disposição para atendê-lo também. E assim a gente vai cada vez crescendo junto em conhecimento. Eu quero ainda lembrar que nós vamos seguir em nossa reflexão próxima semana, a partir das 9 da manhã, e vamos terminar o capítulo 13, então, do 11 até o 24, que vai seguir falando desse amor de Deus para conosco, que nos motiva a amar e amar cada vez mais, como um reflexo de uma vida salva, ok? Também, quem está conosco aí, a Maria de Lourdes, Briana Anne Darson, também está assistindo, que bom que vocês, tem vários outros aqui que eu não consigo ver e nem ler nesse momento, mas eu lerei quando assim terminar essa transmissão, irei também responder a vocês por lá. Eu quero ainda lembrar a você que você pode continuar estudando a Palavra de Deus conosco, no site até mesmo da Pense Nisso, que é o pensenissoteologica.com. Visite o mesmo, procure lá pensenissoteologica.com/blog, todos os dias tem uma mensagem diferente lá, que a gente compartilha também com você. Se você quiser, manda o teu WhatsApp, ou peça no privado lá, de novo, no mesmo WhatsApp, no 53999-014822, que a gente vai te enviar diariamente a mensagem que é postada neste site. Lembrando, o site também você adquire a revista com artigos exclusivos para o seu estudo. E de novo, a capa tem um estudo de capa muito interessante que você precisa conhecer. Quando a igreja nega Jesus. Se você ainda não assina, eu digo, você está perdendo tempo. Precisa ter esta revista em suas mãos e juntos vamos fazer missão também. Novamente convido você a baixar o aplicativo também da Pense Nisso. Baixando o aplicativo você tem 4 finalidades. Você ouve a Rádio Pense Nisso, você acessa o site da rádio, acessa o site da revista, que antes falei, que é o pensenissoteologica.com, e ainda usa o aplicativo da rádio como despertador. Já pode programar o horário que você acorda, a rádio começa tocando naquele exato momento e você já começa ouvindo boa música cristã, mensagens. A partir das 6 horas da manhã já tem a mensagem dos 5 minutos com Jesus. Então, fica aí o meu incentivo novamente a você. Que bom que você ficou comigo. Muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado porque você está aqui comigo. E de novo, não deixe de compartilhar. É importante demais que você compartilhe para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Compartilhe em sua rede social e vamos juntos fazer missão para honra e glória do nosso Senhor. A todos vocês um grande abraço, um feliz sábado para você. No final de semana, até sábado que vem, quando assim vamos encontrar a partir das 9 da manhã novamente. Grande abraço, tchau, tchau.